Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Qual é o episódio de hoje? Já não lembro mais. No Anima Talk, podcast da UTE Engenharia de Emoções. Estamos aqui, eu e Priscila Carvalhinha. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos deixar nosso convidado de hoje se apresentar? Com certeza. Oi, gente, tudo bem? Sou Diego Monteiro, um monte de coisas, mas vou começar falando que sou doula perinatal, né, que trabalha acompanhando gestação, parto, pós-parto, tentantes também, né, acredito nessa visão mais ampla, né, da doulagem, educação perinatal, e sou doula de adoção também, que é uma outra profissão à parte, então acompanho famílias de todas as formas, né, por via biológica ou de adoção. E também, no meio disso tudo, né, trabalhando com parentalidade, com saúde, eu também comecei a trabalhar, né, com capacitação de profissionais para atender o público LGBTQIAPN+, porque, né, como uma pessoa que trabalha com parentalidade, trabalha com saúde, sendo dessa comunidade, já tem um ativismo de muito tempo, uma coisa casou com a outra e eu comecei a ir por esse caminho, né? Então, acredito nessa forma, né, de acolher todas as famílias, todas as formas de família e de promover, né? Que a gente tá precisando e a gente tem muitos profissionais que estão interessados nisso. Então, também fui trabalhando assim nesse caminho, nessa área. Muito bom. Eu acho que dos episódios que a gente tá falando, eu acho que esse é um dos episódios que eu gostaria mais que as pessoas prestassem atenção nas conversas que a gente vai ter para abrir suas cabeças, enfim, né? E entender um pouco mais do assunto e esses atravessamentos. Então, eu acho que, no primeiro momento, você começar a contar um pouquinho da sua história, sabe? Contar quem é o Diego, enfim, como você chega na doulagem, o teu processo, enfim, pra gente conhecer um pouquinho mais de você, assim. Então, eu sempre começo falando que não era minha ideia trabalhar com saúde. Que quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe era auxiliar de enfermagem, né? Hoje em dia acredito que é só técnico de enfermagem, enfim. E aí ela era da saúde e eu ficava tipo, eu vou ser pediatra então. Aí eu fui, ela me levou no pediatra, eu lembro dessa cena. E aí eu falei, só isso? Sem graça? Eu criança, eu lembro disso. Nossa, eu não gostei, nada demais. Aí fui vendo que, assim, fui crescendo, fui vendo que saúde é muita responsabilidade com a vida das pessoas. Eu ficava assim, não vou para a área da saúde, é muita responsabilidade, deixa eu na minha. E aí as coisas foram acontecendo, né? Adolescência, aquela coisa de tipo, meu Deus, vou fazer o Enem, o que é que eu escolho? E aí, entre alguns caminhos, né, assim, principalmente eu queria a área das relações internacionais, né? E aí eu pensei turismo, depois eu conheci relações internacionais, né? Minha prima me mandou e falou assim, olha, não é turismo, é isso aqui pra você. Eu falei, é verdade. Turismo era o mais próximo que eu tava achando, mas não é verdade. Sim. Relações internacionais é isso. Aí fui, né, tentando Enem e também gostava muito de escrever, então uma segunda opção também era letras, enfim. E aí, no meio disso tudo, fui morar em São Paulo com as minhas tias, porque eu nasci em São Paulo, me criei no Nordeste. Aí voltei para São Paulo, ia prestar vestibular, né, que ainda tem algumas faculdades lá que também fazem além do Enem. Só que, enfim, para resumir, eu acabei voltando para Paraíba e quando eu voltei para lá, já tinha me inscrito em letras francês. Eu, na Paraíba, né, no FPB, eu consegui passar num curso que era bem próximo de RI, hoje em dia é do mesmo núcleo na UFRJ, que eu descobri pesquisando no Enem por Relações Internacionais, eu achei, que é Defesa e Gestão Estratégica Internacional. E eu gostei muito. Salomão, né? É um nome grande. O Salomão que trabalha com a gente foi da primeira turma. Sério? Nossa, veterano meu. Eu falei assim, gente, é mesmo do Salomão. Massa. Depois me apresenta ele. Sim. Acho que não conheço. E aí eu vi e eu pensei, nossa, tem uma grade mais ampla. Tipo assim, era tipo parecido com a RI, mas tinha algumas coisas que eu gostava muito, né? De direitos humanos, algumas coisas que eu já me interessava na época do ensino médio. E aí, né, beleza. Entrei na faculdade e tinha várias áreas que me interessavam, né? Segurança pública, né? Acabei fazendo meu TCC sobre migração e refúgio LGBT+, enfim. Só que aí, na faculdade, eu entrei na saúde.
As voltas que a vida dá. A gente tinha muita matéria da área de saúde coletiva, né? Então, a gente tinha de meio ambiente, de vigilância sanitária. E na pandemia, a gente foi pro EAD, aí eu peguei só matéria de saúde. Teve um semestre que eu peguei só de saúde, tirei 10 em tudo. Aí eu falei, peraí. Tem um negócio aí. Pensei isso, tem alguma coisa aí, o que é que tá acontecendo? E estudando bioética, eu fui ver. E aí eu comecei a estudar bioética no meio disso tudo, dessas matérias de saúde, e comecei a perceber que, tipo, não se tinha muito sobre mulheres, que é bem contraditório, né? Não se falava muito sobre mulheres na bioética, e a gente pensa que é um grupo que precisa, né? Eu li parte da população. Exatamente. E aí eu li esses textos sobre isso e comecei a pensar em outros grupos também, né? Como pessoas LGBT+, e quanto precisam e quanto não tem sobre, né? Na bioética. E aí, no meio disso, paralelo, eu fui conhecendo a doulagem de uma forma, assim, já pela diversidade. O que muita gente fala, né? Nossa, eu entrei na doulagem depois que eu comecei a pensar sobre isso, depois que eu comecei a conhecer doulas diversas. Não, eu comecei já conhecendo. Eu fui num evento sobre gestação transmasculina, tinha uma doula lá falando. Depois eu participei de reuniões de uma roda de famílias online, que na época eu nem tinha família, era só uma questão que eu estava pensando, planejando, desejando. E tinha doulas lá LGBTs. E aí eu fui nessas, conhecendo a doulagem. E eu já queria muito fazer algum curso na Fiocruz, né? Porque aquele boom de cursos que a gente faz na pandemia. E aí eu pesquisei alguns e tal, mas não se encaixava. Não se encaixava muito. Aí apareceu essa oportunidade, né? O curso da Fiocruz de doulas é um curso que tenta, né, ao máximo, abarcar todo mundo, assim, pessoas diversas. Então tinha muita gente, assim... tinha pessoas mais novas que eu e senhoras já. Tinha pessoas, assim, do Rio de Janeiro todo. Enfim. E também tinha uma preocupação com diversidade de pessoas PCD, né? Redundante. De PCD, de LGBT+, enfim. E aí, através da divulgação de um coletivo LGBT, eu conheci esse curso que estava procurando pessoas LGBT+, que estejam interessadas na doulagem. Eu já estava, pareceu um curso gratuito e bem alinhado, assim, né, com a visão do SUS, assim, coisas que... É um dos melhores cursos de formação de doulagem. Sim, ele é muito completo. Também acho. E aí, foi aí que eu entrei na doulagem. E acho que a minha história com a doulagem é essa. E aí depois eu já... Chegava algumas pessoas para mim perguntando, você acompanha a adoção também? Porque vinha uma doula LGBT, né? Tem muitas pessoas LGBT que adotam. E aí eu ficava, não tem essa formação, mas será que tem doula de adoção? E aí eu conheci no Instagram doulagem de adoção e eu falei, olha, é para mim isso também. E aí já era um interesse meu estudar mais sobre adoção, né? Sempre... Antes de eu querer engravidar, eu queria adotar, porque eu queria ser pai e só na vida adulta que tive o desejo de engravidar. E aí, me formei também como doula de adoção. Assim, essa é um pouco da minha trajetória, da minha história. E sempre estava, assim, no ativismo, muito ativismo online, assim, quando eu morava na cidade pequena. Aqui no Rio também fiz muita coisa presencial. Todos os trabalhos que eu faço de freelance, de tudo, muita coisa envolvendo o ativismo, nessa vibe, assim, muito voluntário. Então, acho que uma coisa foi unindo a outra, né? A minha visão, assim, sobre temas como parentalidade, saúde e a própria doulagem também é muito atravessada por essa questão, né, de ativismo. Eu acho que tem coisas muito legais, né? Eu acho que, primeiro, todas as pessoas que a gente recebeu aqui, todos os episódios eu falo a mesma coisa. O pessoal vai cansar. Uma hora o pessoal fala, nossa, essa menina sempre fala a mesma coisa. As pessoas chegam e fazem várias formações diferentes e falam, nossa, mas aí eu comecei a juntar isso com isso, com isso, com isso. E as coisas se conversam, tudo faz sentido. Então é muito legal te ouvir, né? Porque no final das contas você trouxe aí um caminho que no final das contas as coisas foram se unindo e foram te dando repertório, né? Então é muito legal te ouvir, assim, nesse sentido. E eu acho que você trouxe 2 pontos importantes, né? Que é a questão, de fato, do cuidado com a saúde feminina, né? Você trouxe a questão da bioética e o quanto hoje a gente se discute a dificuldade do lugar da mulher na ciência e o quanto isso
traz um viés e um atravessamento do que se entende do corpo da mulher, do que se entende, né, da biologia da mulher. Enfim, agora a gente tem começado a ter alguns estudos mais direcionados para entender melhor, de fato, através de estudos científicos, como funciona o nosso corpo, como funcionam os hormônios, o que acontece numa gestação, né? Deixa eu fazer um recorte disso rapidinho. A cirurgia que é mais realizada no Brasil hoje é a retirada de útero. Sim. E isso é uma clara evidência de um problema na ciência, como ela olha para a mulher, porque isso poderia ser evitado com cuidado preventivo. E ninguém fala disso, né? Que bom que você trouxe isso, porque é muito tabu. É vendido, para lucro mesmo. É vendido como uma solução rápida, fácil, sem pensar nas consequências, sem pensar na prevenção. Exato. E porque falta também muita questão de estudo que efetivamente direcione para um entendimento de como funciona o corpo da mulher e o que precisa ser feito para prevenir, de cuidado, porque é isso, né? O cuidado é um cuidado que precisa ser um cuidado que vai sendo olhado ao longo da vida. A gente já falou isso em outros episódios também, né? Ao invés de a gente começar a tratar a doença, a gente tratar de manter a saúde, não de tratar a doença, né? Puerpério, pior ainda, a gente tem quase nenhum estudo agora que está começando a se fazer estudo para entender o que acontece com o corpo da mulher, com os hormônios, com o cérebro no período do puerpério. Então, assim, a gente está falando disso. E aí eu acho que se já é difícil para o recorte das mulheres, eu acho que quando você trouxe o público LGBTQIAPN+, fica ainda mais carente, assim, né? Então, eu acho que vale a gente entender um pouco mais, sabe? Quais são os desafios de um homem que quer engravidar, do próprio cuidado preventivo, né? Ou como é essa questão de acesso à saúde pública ou acesso a algum médico que possa fazer um cuidado, possa fazer um acompanhamento, né? Isso acho que é importante pra gente entender quando a gente está falando, né, de saúde, de acesso ao mercado de trabalho, de acesso a qualquer coisa que existem recortes e cada um vai ter uma dificuldade, né? Queria só trazer uma coisa que mostra até um pouquinho de como a gente faz uma salada de fruta aqui, no final dá tudo certo, né? O meu contato com alguma coisa parecida é um programa de uma grande varejista de moda do Brasil. Eu não sei se eu posso falar o nome, então não vou falar. Que faz um acompanhamento para gestantes que são funcionárias da empresa. E aí eles terceirizaram esse cuidado e a gente é parceiro de quem eles terceirizaram. Então eu acompanhei a implantação. E eu vi algumas discussões surgindo, por exemplo, se tinha que fazer acompanhamento depois do parto. Aí quando decidiram que sim, se tinha que fazer acompanhamento para quem tinha perdido o bebê. E aí depois se tinha acompanhamento para adoção. Então, meu único contato com isso é que nem quem trabalha com isso sabia exatamente o que estava fazendo. É uma coisa, um campo de estudo muito recente, talvez, ou talvez quem eu tenha contato tenha pouco conhecimento. Mas, para mim, foi muito surpreendente que não tem um protocolo estabelecido, não tem um caminho tão definido. Tudo teve que ser discutido ponto a ponto, né? Isso que você está falando é muito importante, porque, tipo, né, juntando o que vocês estão falando de puerpério, por exemplo, não se tem muita coisa sobre puerpério porque não se importam muito com aquela pessoa que está gestando. É tudo sobre o bebê. Sim, então, é um acompanhamento de gravidez para que aquela criança nasça, né? E aí, depois que nasce, não se pensa na saúde da família, né? Dos adultos, dos pais ali. E que é importante também para a saúde do bebê. Mesmo se a gente estiver pensando na saúde do bebê, é importante também, né? Que aquela mãe, aquele pai, né? Estejam bem, né? Então, não se tem o mesmo acompanhamento, né? No puerpério. E o que eu vejo, né? Quando eu converso com as pessoas, quando a gente fala sobre isso, é um sentimento de abandono. Tipo, o SUS me abandonou, sabe? Tipo... Sim. É isso, porque você chega numa consulta, só olham pro bebê, é sempre o bebê. Isso quando olham também tem também uma falta grande sobre bebês, né? Mas assim, aquele protocolo ali para pensar a saúde do bebê. Só que tem tanta coisa, né? A gente pensa em saúde mental, né? Sim. Hoje em dia a gente já fala, por exemplo, em depressão perinatal, porque se entende que ela também pode acontecer na gestação, né? Então, tem essa questão no puerpério.
que pode se intensificar, né? Principalmente se a pessoa já tiver um histórico de depressão, enfim. Você tá ali com o bebê, você não consegue fazer exercício físico, e aí isso interfere na saúde mental. É muita coisa, né? E se resume a tipo, a partir de tantos dias você já pode ter relações, né? E aí falam relações como se, tipo, fosse sinônimo de penetração, sendo que se existir alguma questão ali de saúde é a penetração, porque sexo a gente tem que ver como coisa mais ampla. Então, sim, a pessoa pode fazer sexo depois do parto, enfim. Mas é sempre isso, é uma liberação, talvez um anticoncepcional, né? Uhum. Então, se fica nisso, não pensa numa saúde integral, né? No puerpério. Então, é isso que você falou, falta de diretrizes, falta as próprias faculdades, né? Os próprios cursos da área da saúde olharem mais para isso, né? Para o puerpério. Então, a gente que trabalha, por exemplo, né? Como doula, né, as consultoras de amamentação, outras pessoas que trabalham, né, com, por exemplo, com exercício físico, com yoga, enfim, massoterapeuta, a gente que oferece esses trabalhos, né, do cuidado, assim, voltado para gestantes ou para a família, a gente acaba por nós mesmos nos atualizando. Sim. E sempre com uma educação continuada. Eu estou agora fazendo um curso de puerpério, né? Sim, então, assim, a gente está sempre procurando porque a gente sabe essa importância, né? Então, quem é médico, quem é da enfermagem, né? Enfim, outras profissões, infelizmente, né? Tem que procurar também por si só. Sim. Porque as faculdades ainda não são suficientes, né? E eu acho que você trouxe um ponto importante, né, dessa educação continuada, e aí eu posso falar pela experiência de, né, ter a formação como doula, ter acompanhado, né, mulheres na gestação, parto, pós-parto, esse mesmo processo. A gente começa com a formação de doulagem, aí a gente entende que a gente precisa olhar melhor para o puerpério, aí a gente estuda o puerpério, aí a gente entende que, cara, não adianta olhar só para o bebê, para a mulher, tem que olhar para a família, porque é a saúde da família. E a gente vai nessa, né? E aí, não são só os cursos, né? Eu vejo um movimento muito grande das pessoas que eu tenho contato e que trabalham, né? Como doula, educadora perinatal ou terapeuta, né, da perinatalidade, que é sempre estar buscando estudos novos, estudos mais recentes, recomendações mais recentes, porque até isso, de fato, se espelhar na realidade e chegar como um cuidado na linha de frente demora muito. Então, normalmente, são as pessoas que estão mais atualizadas com referência aos estudos mais recentes que saíram e que, muitas das vezes, eles ainda não chegaram lá na ponta como linha de cuidado, né? Então, acho que esse é um ponto. E outro que eu fico muito feliz do Edu ter trazido esse caso, assim, né? Porque eu, conversando com ele, eu trabalhei no mundo corporativo, saí do mundo corporativo, dei essa volta, fui trabalhar com mulheres, com gestação, atendi parto e tô voltando agora para conversar com o mundo corporativo de um outro lugar, mais nesse lugar do RH. E muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, mas são assuntos que não tem nada a ver, né? Exatamente. E aí eu pensei assim, cara, se essas pessoas tivessem contratado uma doula bem atualizada para fazer um exercício de consultoria... Exatamente. Não ia bater cabeça com relação a isso, porque uma doula bem informada, como a gente está conversando aqui, sabe exatamente que, olha, desculpa, não adianta cuidar só da gestação, porque a gente acompanha as mulheres e a maior reclamação é, nossa, eu era super bem tratada enquanto eu estava gestando, mas na hora que, depois que o bebê nasceu, as pessoas pararam de ligar para mim, pararam de perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, o médico do tipo virou e agora é com pediatra e é isso aí. E você via a Fernanda, teve aqui com a gente, ela falou que uma frase que mudou pra ela quando ela voltou ao trabalho é: a sua filha vai ter muito orgulho de você. Era uma coisa tão simples. E muita gente não tem ninguém pra dizer isso. Então, só pra criticar, né? Exatamente. Então é muito legal, eu acho que a gente trazer essa discussão, assim, porque eu acho que talvez eu esteja me sentindo muito realizada nesse momento de trazer esse assunto. E o Edu ter sido muito feliz nesse caso, que eu nem sabia, eu nem conhecia. Que, de fato, assim, é isso, né? É para as pessoas expandirem um pouco a cabeça de que, às vezes, o profissional que você precisa não é o cara que está trabalhando ali, né? É outro profissional, é um profissional que tem uma outra experiência, que vem de um outro lugar. Se permitir fazer conexões diferentes, porque... um dos movimentos que me motivou muito depois da educação perinatal e ter passado por uma gestação no mundo corporativo
gente, a gente não fala sobre isso no mundo corporativo. Eu não tenho suporte no mundo corporativo. Então, ok. Então, que eu vá fazer esse movimento de começar a levar isso. Então, é muito legal te ouvir. É muito legal ouvir o Edu, porque eu acho que a gente está tendo a oportunidade de levar uma mensagem super importante para quem está ouvindo, de abrir um pouco a mente, procurar um pouco mais sobre o que é uma pessoa que oferece educação perinatal, o que é uma pessoa que oferece doulagem, seja doulagem para gestante, seja doulagem de adoção, enfim. Porque são assuntos que, de fato, vão impactar a vida emocional daquela família. E uma adoção também, porque às vezes as pessoas falam, mas não nasceu da barriga, não passou pelo processo hormonal, e pereré e piriri. Mas, gente, existe puerpério emocional, né? E aí, assim, o puerpério emocional é toda a adaptação que precisa acontecer emocional na vida daquela pessoa, seja uma mulher, seja um homem, para se adaptar à parentalidade, para aquele ser humano ali que está chegando naquela família ocupar aquele espaço. Sim. Então, assim, tem coisas que precisam ser discutidas, aquela pessoa precisa de um suporte, né? Então, acho que a gente está falando de assuntos muito importantes. E eu queria só fazer mais uma observação para todo mundo que está escutando, a gente está em casa. A gente vê muito falar sobre lifelong learning, sobre continuar estudando, e muita gente negligencia isso em campos do conhecimento que são estabelecidos, que é muito simples encontrar referência, encontrar livro, encontrar um monte de coisa. A gente está vendo aqui alguém que às vezes precisa produzir o conhecimento, precisa traduzir, precisa encontrar, precisa buscar na academia e tá fazendo. Então não tem desculpa para não... eu não sabia. Não sabia, tá errado. Não, e assim, pra mim, assim, se tem pessoas que realmente, assim, são exemplos pra mim, os maiores exemplos de pessoas que buscam informação de qualidade as minhas referências foram das pessoas que estudam doulagem, assim. São pessoas que sabem quais são os repositórios de artigo, quais são os melhores artigos, como filtrar, quais são os melhores estudos, assim, é incrível o quanto, por exemplo, a qualidade do que você pesquisa, assim, né, em linhas gerais, eu acho que numa amostragem, eu encontro pessoas muito mais conscientes de como fazer isso dentro desse universo do que, por exemplo, eu encontrava na engenharia, de pessoas preocupadas em buscar algum estudo e saber em que lugar que a pessoa ia buscar, sabe? Então, tirando a pessoa que é acadêmica, né, que é o cara que já tá lá dentro da universidade, que tá produzindo estudo. Então, é muito legal, assim, falar sobre isso, porque é isso. O que me impede hoje, com o acesso à informação que eu tenho, muito facilitado, de realmente buscar estudos que sejam transversais e que possam trazer algum insight legal para mim, né? Sim, isso que você tá falando é muito importante, porque existe ainda um preconceito, né, com a doulagem, porque a gente ainda tá em caminho de regulamentação. A gente faz um curso profissionalizante, né, não é uma faculdade. Só que as pessoas ignoram toda essa realidade que você está falando, né? A gente trabalha em cima de evidência científica porque a evidência científica ela é uma das bases da humanização, né? É o acolhimento, é a empatia, é o respeito à autonomia, mas a evidência científica também, né? Então, a gente faz esse trabalho. Nos grupos de doula, a gente tá o tempo todo. Gente, protocolo, manual, diretriz, vamos trocar material. A gente participa, como você falou, né? Muitos meios de estudar, né? A gente lê, a gente participa de eventos de doula, eventos de saúde, a gente está fazendo curso. Então, congressos, porque existem esses congressos que falam sobre isso. Exatamente, são várias formas, né, que a gente estuda e a gente continua estudando. E sempre que a gente atende alguém, tem um caso novo, uma coisa nova, a gente vai lá buscar. Tô atendendo alguém que tem essa patologia aqui que eu nunca entendi, a gente vai lá buscar sobre. Então, assim, a gente está sempre se ajudando. Então, realmente... a gente aprende mesmo, né, como fazer esse trabalho, né, de buscar evidência científica, de combate à desinformação, né. A educação perinatal é isso, né, também combate à desinformação, seja em rodas de gestantes, seja em conteúdos, né, online, seja ali com a família individualmente. Então, acredito muito nesse trabalho da doula, assim, né? Da educação perinatal para a sociedade. É muito importante isso que você está falando. Não, e é legal, né? Porque eu falei dessa coisa do congresso, né? E, nossa, quanta gente de RH vai a um monte de congresso e tal. E, assim, você não vê ninguém de RH, ninguém de empresa indo num congresso, por exemplo, para falar sobre parentalidade, assim, né? E aí você vê a pessoa reclamando há 5 anos que vai nos mesmos congressos, escuta o mesmo palestrante falando sobre o mesmo tema, mas ele não procura outro pra ir. E aí, porque a pessoa vai falar, mas isso não tem nada a ver, porque, nossa, pra que eu vou num congresso que vai falar sobre gestação?
Cara, é porque do tipo, as pessoas que trabalham dentro da sua empresa um dia vão gestar. Então, assim, são assuntos que, por mais que não seja uma coisa que acontece o tempo todo, você ter conhecimento sobre esse universo minimamente para você saber que numa determinada situação, para quem você pode recorrer em termos de conhecimento, é super importante, né? Então, eu gosto quando a gente começa a fazer isso de vamos abrir as caixinhas. Sim, e eu acho que dá pra fazer um paralelo também com a questão da diversidade, né? Porque eu escuto muito, meu Deus, mas não tem referência. Mas não tem dado. E aí a gente vai apresentar artigo em evento, vai fazer as coisas e aí, tipo... ano atrasado mesmo, acho, eu fui num evento e aí abriu para discussão e tal, e aí a gente ouviu mais de uma pesquisadora, né, falando, então, mas eu não falo sobre pessoas trans porque não tem dados. Porque não tem... Eu falava, gente, tudo bem, a gente tem uma crítica à academia, como a gente tá fazendo aqui, né, que tem muitos assuntos que ainda tem pouca coisa, mas não é que nem é inexistente, né? Como você falou, tem esse trabalho de formiguinha de pessoas que estão falando de temas que são poucos falados, né? E as pessoas não estão, de fato, procurando, porque, né, se você procurar, você acha. E é aquilo, né, tipo, cria os dados, então, se não tem. Se não tem, então, peraí, se você não tá achando, deixa eu... Com quem que eu posso me juntar para começar a criar esses dados? Sim, né? E mesmo que você não vá pesquisar sobre isso, eu acho que o mínimo é reconhecer que essas pessoas existem. Sim. Então, já dando uma dica aqui para quem pesquisa. Então, fala assim, olha, vou falar de mulheres cis, porque é o meu recorte e tudo bem, pode, porque é sobre recorte, né? Trabalhos acadêmicos, mas levar em consideração a existência, por exemplo, de pessoas trans, né? Vou falar de casais héteros, tudo bem, mas não faz tudo como se não existisse, né? Nem generalizar como se isso servisse para todo mundo, né? Como se só existissem casais héteros. Então, assim, sobre quando você estiver escrevendo, levar em consideração a existência dessas pessoas, né? Então, tipo assim, deixar explícito ali, eu vou falar de mulheres cis, porque eu escolhi esse recorte, porque os dados que eu tenho são esses daqui. Sabe? Tipo, é um trabalho mínimo que pode ser feito, sabe? Sim. Que eu não vejo acontecendo. E é simples, né, de fazer. Que é simplesmente você falar, explicitar de forma bem clara qual é o recorte que você tá tratando. Sim. E aí eu acho que outro ponto é... Ok, esse é o seu recorte, mas o que você pode fazer para dar voz para uma pessoa que vai trabalhar outro recorte? Né? Do tipo, será que não tem ninguém que esteja interessado em pesquisar e que talvez não tenha apoio suficiente, não tenha visibilidade suficiente, não tenha voz suficiente para fazer um estudo de qualidade, precisa de um movimento coletivo de alguém que já está ali para, de fato, começar a produzir dado? Então, acho que isso vale para a gente refletir também, né? Sim, essa questão do movimento coletivo é muito importante, porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo, né, das pessoas transmasculinas. Vai tirar o lugar das mulheres. Porque, gente, isso não existe. A gente é uma parcela muito pequena da população. E, pelo contrário, o que é bom, né, de conquista de direitos para mulheres cis é bom pra gente. A gente tá junto nisso, sabe? É um movimento coletivo, é bom pros dois. Não é que a gente nunca vai querer, por exemplo, a luta contra a violência obstétrica. Não existe isso da gente querer só que acabe a violência obstétrica só para as pessoas trans e para as mulheres cis. Não, gente, não existe, é para todo mundo. Só que do outro lado, né, eu vejo esse movimento de algumas pessoas botarem esse sujeito universal como se fosse tudo para, por exemplo, mulheres, tudo para pessoas brancas, sabe? Tudo sem levar em consideração pessoas com deficiência, sabe? Quando a gente vê essa coisa do sujeito universal, né? Então, é pensar que não é que a gente quer tomar espaços que já estão estabelecidos de luta. É sobre isso, o movimento coletivo de todo mundo estar junto, né? Eu acho que você trouxe isso. Isso me lembrou também outras falas que eu ouço, assim, não tanto no universo da doulagem, mas mais nesse universo de falar sobre diversidade, inclusão, muitas vezes nas empresas, assim, que eu prefiro não falar sobre esse assunto, porque eu não sei se eu vou errar, sabe? Se eu vou falar alguma besteira, então é melhor não falar. E não é sobre isso, né? A gente precisa literalmente começar a trazer certas discussões para a mesa. A gente precisa falar, vou me colocar no lugar de errar, aprender, pedir desculpa, entender e bola para frente. E como eu vou fazer isso? Eu acho que é se colocar numa posição até de, se eu não quero falar porque eu acho que eu vou errar, eu vou ouvir. Vou promover o debate, vou ficar lá quietinho. Só escutando. Exatamente. Sim. E fazendo a reflexão, né? Nossa, pera, do tipo, aqui talvez eu fosse dar uma bola fora porque nossa pessoa colocou isso e eu nunca tinha pensado para pensar nesse, né? Então, assim, minimamente fazer o exercício de promover as discussões, abrir espaço, né? Então, a gente tá falando de abrir espaço
no campo de pesquisa, no campo de produção de dados, mas eu acho que isso vale para todos os lugares que a gente tá convivendo, né? Porque no final das contas é isso. A gente está falando do micro aqui, mas isso vai se refletir no macro social, assim. E não existe o fazer pouco, né? Com exatamente. Tá fazendo e já tá ajudando, tá ótimo. Exato, tá construindo, né? É um tijolinho que é colocado ali e que já é um movimento, né? Exatamente. Se você tem uma empresa, chama palestrantes para a empresa para falar sobre isso, sabe? Exato. Se você não tem segurança para falar sobre, tudo bem também. A gente não precisa saber de tudo. Exatamente. Mas é o que você falou, dá espaço, ou então faz um grupo, né? Para os profissionais trocarem entre si. Enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Sim. Perfeito. Muito bom. E aí eu acho que uma coisa que eu queria explorar, que a gente acabou trazendo vários assuntos aqui e a gente não aprofundou tanto, que é de fato essa questão assim do suporte à saúde para homens gestantes, assim, né? O que, enfim, você passou por uma gestação, você acompanha famílias nesse sentido. Como é que você vê, assim, o que você vê na prática, o que você acha que você pode trazer para quem vai escutar a gente, enfim, de reflexão, que eu acho que são pontos importantes também, né? Sim, eu acho que algumas coisas, alguns pontos importantes, né? Se alguém for atender, né? Pessoas LGBT+. Acho que primeiro é pensar no acolhimento, né? Porque é uma população que já tem um histórico, né? Muitas vezes de... que a família não aceita, né? Que é uma relação que não é bem vista, tem traumas passados, né? Então, cada família vai ter a sua história, né? Por diversas motivações, né? Então, acho que o acolhimento, sem julgamento, sem moralidade, né? Sem preconceitos. E pensar que as famílias LGBT+, vão ter uma realidade diferente, né? Do que tá dado, né? Das famílias cis hétero, assim. Daquilo que você já espera, daquele papelzinho, né? Que olham para as famílias e pensam o papel da mulher, o papel do homem, aquela coisa assim, né? E não, assim, são realidades muito diversas, né? Então a gente pensa, a mulher vai engravidar, a mulher vai amamentar, e é isso, o cara vai trabalhar fora. Nem deveria ser assim nas famílias cis hétero, exatamente, né? Eu acho que isso já é um bom começo pra gente começar a pensar sobre que lugar de gênero que a gente coloca em cada um, né? Exatamente. Devia fazer o oposto. Falou assim, peraí, vamos olhar para outros formatos de família e começar a entender como é que a gente pode se espelhar nisso pra quebrar um pouco os paradigmas que a gente coloca nas relações heteronormativas, né? Essa jogada é muito boa, porque é isso. Eu sempre falo que a comunicação inclusiva, por exemplo, né? Eu falo que ela é a base, né? Para um acolhimento, a comunicação. E ela é boa para todo mundo. Eu dou vários exemplos de como ela também é ruim para os casais cis héteros, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, a questão de relacionar a biologia, né? Você é engravida, então você é automaticamente uma mãe. Mãe é quem gesta, né? Falam isso. Só que, gente, isso é ruim também para as mulheres, né? Porque vai ter mãe por adoção, vai ter mãe por maternidade socioafetiva, vai ter mulher que engravidou e não vai ser mãe, porque ela vai entregar a adoção, né? Ela vai fazer um aborto, enfim. Então, nem para, né, as pessoas cis hétero, essa comunicação, né, baseada na moralidade é boa, né? Então, essa jogada é muito bom da gente olhar para as famílias LGBTs e ver que existe uma diversidade muito grande ali dentro. E que a gente pode se permitir olhar e se espelhar nisso e falar assim, pera, o que eu posso começar a questionar do paradigma que eu vivo, né? Enquanto uma família cis heteronormativa, assim. E sem querer te cortar, mas é porque pegando esse gancho especificamente que você está trazendo, né? Da questão da mãe que gesta, fica a dica, um livro que eu peguei em algum dos episódios que a gente fez aqui, que eu falei Proibido. Devolução no final. Não, mas esse eu preciso falar agora, que é o Manifesto Antimaternalista, onde ela traz exatamente isso. Tem um capítulo inteiro onde ela discorre sobre esse papel. Mãe, da onde vem esse lugar que mãe é que gesta? Então, assim, fica a dica para ler esse livro, porque ela fala bastante sobre isso, pra gente começar a desmontar um pouquinho aí esse raciocínio que a gente tem de que mãe é a pessoa que gesta. Sim, sim. E dentro disso vem muitos papéis, né, da maternidade, né, da maternidade compulsória, né? Uhum.
Tá me confundindo se não era outro termo. E é isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um casal de mulheres, uma mãe que gesta, por exemplo, e a mãe não gestante. E aí você já olha para esse casal e pensa, vou dizer, então vou já emulando aqui um pensamento preconceituoso, né? De um profissional que ou, né, não tem contato, não tem informações, né, na ignorância, esses vieses, né, da heteronormatividade, vai olhar e falar, então a mãe é a que gesta, aí ela que vai amamentar, vou botar a responsabilidade em cima dela, vou tratar como menos mãe a outra. Isso acontece muito. Por quê, né? Por conta dessa heterossexualidade compulsória, né, dessas regras sociais que tem, né. Então, olhar para as famílias LGBTs com essa diversidade, é uma diversidade muito grande. Tem casais de mulheres, por exemplo, que induzem a lactação e as duas... Isso, era isso que eu tava pensando. Se você não fosse falar, eu ia puxar esse assunto. Sim, amo falar sobre a amamentação, porque é também uma coisa que não é falada, né? Então, as duas podem amamentar, por exemplo. Olha que beleza, gente. Queria eu que duas pessoas amamentassem pra amamentar sozinhos. Que no meu caso, são dois bebezinhos. Né? Gêmeos. Então, já assim, comprou seu ticket direto, assim, para... Sim. para o céu. Eu já falei isso zoando, que, gente, não importa o que eu fiz na minha vida, eu tô fazendo muita coisa ticket, já. Sim, Naná. Eu estou amamentando, eu já estou fazendo muita coisa. Muita coisa. E é isso, assim, né? Eu tenho uma relação, sou casada com um homem, e quantas vezes eu pensei, nossa, seria muito bom se outra pessoa pudesse amamentar, porque era uma escolha não oferecer, por exemplo, a mamadeira. Era uma escolha. E é isso, sendo uma escolha, tem o objetivo da escolha e tem os desafios da escolha, Sim. Né? E óbvio, é isso. Muitas vezes eu me senti cansado, porque, né, e as pessoas acham, não, mas é só dar de mamar. E depois de 20 minutos de amamentação, meu bem, você está exausta. Você não fez nada, mas você está exausta. Então, né, não é um trabalho, efetivamente, né? O nosso corpo, ele tá ali trabalhando e isso requer um nível de energia. Então, é muito legal, porque é isso, né? Gente, vamos começar a olhar e pensar o quanto, né, a divisão das responsabilidades, a divisão das tarefas, isso acontece normalmente de uma forma muito mais fluida em relações diversas do que numa heteronormatividade, né? Sim, eu escuto muito assim, né? Agora trazendo minha experiência pessoal. Nossa, mas é bom que a Eduardo te ajuda. Aí eu fico assim... Não ajuda. Não. Ai, meu Deus. Gente, por favor, parênteses, né? Eu falo igual coisa. Por favor, não façam. Por favor, não façam. Não, pai não ajuda. Apenas parem. Pai não ajuda, gente. Pai é responsável. Ajudar é outra coisa. É quando vem um amigo que não tem nenhuma responsabilidade. Ele fala, não, eu vou te ajudar pra você poder dormir. Eu vou ajudar limpando a casa. Pai, né? Ou pais ou mães, né? Não, são responsáveis, não estão ajudando em nada, assim, Sim. né? E aí uma vez eu ouvi assim, mas que bom, né, que os casais de hoje em dia, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né, não é necessariamente só sobre avanços de hoje em dia. No meu caso, é muito mais sobre ser uma família diversa, sabe? Exatamente. E é uma coisa que a gente já conversava muito desde o começo, sobre, assim, não estava dado que era o meu papel cuidar e o papel de Eduardo trabalhar, não. A gente sentou, né, quando a gente foi... Também tem essa coisa de ter sido... Não foi planejado para aquele momento, mas foi planejado, digamos assim. Daí a gente conversava muito sobre. Então, tipo... o que a gente quer fazer, né? Se a gente quer ficar em casa, se quer trabalhar fora, se quer trabalhar home office, o que a gente vai fazer. Então, tinha toda uma gama de possibilidades que a gente ia fazer de acordo com o que desse pra gente. E ir construindo e conversando sobre divisão de tarefas, sabe? Então, é muito mais nesse lugar, assim, de não ceder, né? A essa... norma, né, cis, hétero. Então, enfim, voltando para a questão dos profissionais, acho que o primeiro ponto é esse, é você olhar com outros olhos, você entender que tem diversas possibilidades, né? Já falei aqui de divisão de tarefas, já falei sobre indução à amamentação, e tem, muitas formas de família, né? Tem, por exemplo, né, você falou do homem trans, tem um homem trans, por exemplo, que pode ser hétero, se relacionar com uma mulher cis, né? E, por exemplo, ela engravidar, ou ele, os dois, né? Tem inseminação caseira, fertilização in vitro, pode ser um casal hétero com um homem trans e uma mulher trans. Enfim, são muitas possibilidades. Então, não olhar com esses olhos, né? De tentar
quem é o homem, quem é a mulher da relação e essas coisas, não olhar com esses olhares. E aí os seus pensamentos refletirem sua comunicação, né? A comunicação, ela abre e fecha portas, né? Inclusive, eu terminei um artigo ontem em que a gente escreveu isso, então spoiler vai sair aí nos próximos meses, que a gente fala sobre vai botar o link nos comentários. Sim, quando sair. Que é um capítulo de um livro sobre acesso ao aborto legal de pessoas transmasculinas do Brasil. E aí a gente fala muito sobre a comunicação, ou ela abre portas ou ela fecha. Se você chega num local, por exemplo, para atendimento ginecológico e só tem banheiro feminino, o que já é um erro até para mulheres cis, porque elas vão acompanhadas, Sim. né? Então só tem banheiro feminino, todos os cartazes só falam sobre mulheres, não tem ali uma foto de uma família diversa, não tem alguma questão ou específica da saúde LGBT+, ou que tem uma comunicação que fale que é para todo mundo. Se você chega e nos prontuários tá lá, né, senhorita, já tá só opção, né, feminino, se a pessoa não consegue agendar uma consulta porque o sistema só aceita o sexo feminino nos documentos, enfim, tudo é comunicação. Se você chega e os profissionais da portaria ao consultório não te respeitam, tudo isso vai fechar portas, né? Então, acho que a comunicação, ela é muito importante e ela não é só a fala, né? Hoje em dia, a gente tem esses preconceitos com linguagem neutra, né? Fazem meme, virou uma coisa assim, que a extrema-direita usa, né? Assim como várias outras pautas, eles pegam e, enfim, deturpam. Mas é muito para além disso, né? A comunicação tá em tudo, como eu falei, né? Tá em banner, tá no marketing, tá no sistema burocrático, né? Quando a gente pensa em empresas, por exemplo, né? A gente falou aqui de parentalidade, né? Acesso à licença maternidade, à licença paternidade, que deveria ser parentalidade para ambos terem ao mesmo tempo, né? Sim. E aí a gente já resolve o problema dos casais cis hétero e das pessoas LGBT+, porque hoje em dia, por exemplo, se um casal de homens ou um casal de mulheres adota uma criança, só um pode pegar a licença maternidade e o outro vai ficar menos dia. Isso não faz sentido nenhum. Você tá botando uma lógica... Dentro do aspecto do cuidado, nenhum. Isso não faz para nenhum casal, mas assim, pensando em LGBT+, você tá impondo uma norma heterossexista para esse casal, né? E aí, como em 5 dias você cria elo com a criança, resolve coisas burocráticas para chegar de uma criança, sabe? Pensando em adoção ou em crianças, né, que estão nascendo ali, já se tem, né, um debate, a gente vê sobre essa ampliação da licença, né, paternidade, e eu vejo que isso é muito bom, eu tô vendo um movimento muito bom de homens nisso. Vamos continuar, mas também vamos... Não vamos parar aí, né? Vamos botar adoção nisso também. Vamos começar beleza, vamos conquistar isso aqui, mas já mirando em outras coisas, né? Sim, eu acho que tem muito, muito debate dentro disso, né? Quando for falar disso, a gente tem que falar também de famílias LGBT+. Sim. Tem que falar também de adoção. Então, assim, tanto para um bebê que está chegando por via biológica ou por via adotiva, gente, não dá para você criar laços em 5 anos, em 5 dias, não dá. É olhar para a ótica do cuidado mesmo, né? Porque é isso, né? É como a gente vê o quanto o lugar da orientação sexual, ela modela todo o resto, né? Então, aí a gente vai vendo que a mulher é a que fica mais tempo com a criança. Então, a gente já começa a tirar a ótica do cuidado do pai, né? E aí o pai fica menos tempo, obviamente ele começa a ser pressionado para ir trabalhar, ele não consegue fazer esse processo de criar o vínculo, e daí a gente começa a ter famílias diversas que são empurradas para entrar nesse modelo, porque o modelo que a gente tem de legislação não entende uma formação familiar, que a ótica do cuidado é sobre o cuidado e vínculo com a criança e não sobre a mulher que vai ter o cuidado. Então a gente vai vendo como isso vai entrando em camadas, né? Que são camadas que são bem mais profundas. A gente precisa trazer essa discussão de fato para entender o quanto essas coisas impactam e como a gente não percebe que essas coisas impactam. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar e perceber como isso impacta, a gente também começa a questionar aquilo que eu, enquanto mulher cis, estou sendo pressionada a viver porque não existe uma ampliação de percepção.
Né? Então, é isso, existe essa troca, né, da gente poder conseguir, através dos diálogos, é isso, eu fortalecer a percepção, né, e a necessidade que o outro tem de visibilidade e, ao mesmo tempo, trazer isso para falar, não, quando eu tô falando disso, eu também tô falando de mim, eu também tô olhando para minha percepção e entendendo que isso também me faz questionar a estrutura na qual eu sou obrigada a viver, né? Sim, esse diálogo é muito bom, porque a gente, às vezes, ouve alguns comentários assim, mas pessoas LGBT, né, principalmente pessoas trans, estão reforçando os estereótipos de gênero. Não, gente, a gente tá quebrando. Tipo assim, calma, é sobre questionar os papéis de gênero, né? Tipo, mesmo se uma pessoa trans estiver dentro do seu estereótipo que você tem por homem ou mulher, essa pessoa é uma pessoa trans e por si só já é um ato político, né? Sim. Então é muito importante esse diálogo que você tá falando, né? Sobre questionar os papéis de gênero mesmo, né? E eu acho que tem uma coisa muito legal que você trouxe, que é a questão de uma família diversa, já pela Constituição, entender que aquilo não está dado, né? E aí eu vou usar exatamente a palavra que você trouxe, assim, porque é muito sobre isso, não está dado. E aí o diálogo e a comunicação que precisa ter, né? E inclusive a habilidade de se comunicar e de falar, pera, vamos sentar para conversar sobre isso? Como vai ser a amamentação? Como vai ser o trabalho? Como vai ser o cuidado? Que são coisas que, por exemplo, num casal hétero, né, cis hétero, isso não acontece, porque isso já está dado, já se estabeleceu. Então, a gente não tem esse tipo de conversa, a gente não se abre a esse tipo de conversa. E a gente não para prestar atenção nem nos impactos que isso causa, porque ao mesmo tempo que eu, enquanto homem, tenho um monte de privilégios relacionados a essa questão, tem um monte de coisa que é extremamente prejudicial e ninguém parou pra olhar, porque qual o pai que não quer criar o vínculo? Qual é o pai que... Tudo bem, a gente tem que se sustentar, mas não sou eu que tenho que sustentar, a gente se sustenta. Quantas dessas expressões a gente vai admitindo porque a gente tá sentado em cima dos privilégios e sem olhar tudo que vem junto com o privilégio? Sim. Tem muita coisa que é tóxica também, né, para os homens, assim, na questão da masculinidade, mas é isso que você falou, não se questiona, né? A gente já tá vendo um movimento, né? Conheço grupos de debates de homens e que muitos também já incluem, né, assim, homens trans, homens bi, gays, enfim. Isso é muito bom, mas ainda não é o senso comum da sociedade, né? O senso comum ainda é o que você tá falando, né? Vamos aqui focar no privilégio e esquecer que tem coisas que são ruins pra gente, né? Tipo, que não pode ser insensível, não pode chorar, não pode pedir uma ajuda psicológica, né? E tudo isso vai fazendo mal e, como você falou, né? Vamos ficar aqui sentados no privilégio, não quero abrir mão dos privilégios e não, mas aí tem que mudar, tem que se movimentar. E eu acho que outro ponto que você trouxe, né, dessa coisa da comunicação abrir e fechar portas, né? E aí, eu acho que você trouxe muitos exemplos de comunicação, mas eu acho que você trouxe um que é muito, muito, muito importante, né? Quando a gente fala do aspecto burocrático e, por exemplo, um homem trans vai chegar numa unidade de saúde e ele não vai conseguir acessar essa unidade de saúde porque simplesmente o sistema não aceita, né? Então, a gente literalmente tá excluindo a possibilidade de cuidado à saúde, porque tem uma incompatibilidade do sistema para de fato receber essa pessoa, né? E aí a gente tô falando sistema, não tô falando sistema no amplão, eu tô falando da coisa da informática da pessoa não conseguir abrir um protocolo, né? Então, assim, tô falando da coisa mais básica possível, que é, cara, vamos falar sobre isso, né? E o quanto isso literalmente vai impactar na saúde desse indivíduo, né? Então, acho que esse é um ponto também bem importante, assim, que você trouxe. Você quer fazer algum recorte mais? Não faço pergunta. Quer falar mais alguma coisa? Tem perguntas também. Tem? Então faça pergunta. Eu falei muito. Vai para as perguntas. Eu acho que eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre a questão dos direitos trabalhistas. Como que você percebe isso e como de fato acontece. A gente sabe que está escrito, mas como que de fato é na prática e o que seriam propostas de mudanças que já vêm sendo discutidas e que talvez muita gente não acompanhe. Acho que eu vou começar a falar sobre a licença, né? Que a gente já estava falando sobre isso, sobre a licença maternidade e paternidade.
Foi uma questão que a gente levantou, né? Até nesse artigo que eu falei que a gente terminou ontem. A gente acabou sendo uma nota de rodapé, mas é isso, né? São tantos assuntos que tem tanta coisa pra falar que não se fala, que dá pra gente ir, né, criando... Dá pra escrever vários artigos no caso. Sim. E aí era uma nota de rodapé, mas assim, já gerou uma discussão sobre qual é o termo que bota, porque tava lá, né, licença parentalidade, e a gente foi revisar. Aí eu falei, então, eu não gosto da gente colocar termos inclusivos em coisas que não são inclusivas, porque a gente meio que mascara, né, e não atenta para o fato de que a coisa não está sendo inclusiva. Então eu lembro que uma vez estavam me falando, não, aí eu falei, não, porque tô com dificuldade para acessar a licença maternidade, né, e aí a pessoa falou, não, no seu caso é paternidade. Eu falei, não, eu vou receber a maternidade porque eu engravidei, eu vou, enfim, atrás desse direito, e se hoje em dia ainda tá, né, um tempo, né, que não é equivalente, então no meu caso vai ser maternidade. Então mesmo que eu seja um homem, né, a gente tá falando disso, né, de uma coisa que não é inclusiva ainda. Então, enfim, posso dar vários exemplos dessas armadilhas da comunicação da linguagem, né, da língua portuguesa que a gente tem, enfim, dos sistemas. Então, por exemplo, né, a gente pode pensar que é direito de uma pessoa transmasculina, né, receber a licença maternidade, mas aí entra em várias variáveis, depende muito, né, como a gente colocou lá. Tem questão da via de parentalidade, por exemplo, se foi adoção, então já entra nessa lógica, né, um dos dois vai receber, por exemplo, se forem 2 homens trans, por exemplo, já entra nessa lógica, né. E aí, por exemplo, se foi a esposa que engravidou, então, teoricamente, tem direito à licença paternidade, né, menor. Mas aí aquilo que você falou, na prática está acontecendo, a gente tem que ficar de olho, investigando para ver se está recebendo, né, esse direito. Mas na teoria, então, se ela engravidou, enfim, então vai depender muito, né, da via, né, de como essa criança chegou na família, de variáveis, se já retificou o nome, se não, né. Então, aquilo que a gente falou, né, dessas barreiras do sistema, né, quando eu fui... né, quando eu engravidei, eu sou MEI, né, então eu liguei para lá para saber, e aí me garantiram, né, que iria receber sim, que não tinha problema, mas porque ia ter o papel do hospital falando que eu engravidei. E aí eu já, como eu já sou esperto, tudo eu já sei as estratégias, aí eu botei lá, né, que era... um homem trans, enfim, né? Na verdade, eu sou não binário, mas a gente se enquadra no binarismo para conseguir as coisas, né? Então, também sou homem, né? Então, sou homem e nada, e neutro também. Então, assim, sou homem trans, para ver se entendiam, e coloquei lá, e aí recebi a devolutiva de que tudo bem essa parte, né, da questão trans não era uma questão. E aí veio outros problemas burocráticos de receber direito trabalhista, mas isso pelo menos já estava garantido. Então, assim, é isso, a gente depender, né, do que a empresa vai pensar, ou então do que o sistema, né, vai pensar e... Um pouco previsível, né? Nunca sabe se vai acontecer ou não. É sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa. E é sempre, assim, muita gente acha que, retificou os nomes, retificou os documentos, né, mudou o nome, né, mudou o sexo ali para feminino ou masculino. Hoje em dia, algumas pessoas já estão conseguindo o não binário pelo ação judicial, né? Que é um pouco mais difícil, mas alguns estados já têm, beleza. Acabou os problemas da vida. Como se tivesse tudo resolvido, né? Não, muito pelo contrário. Toda hora ressurge o nome da gente em algum sistema. Gente, aparece nome morto, né? Que a gente chama, o nome de registro, em sistema de coisas que a gente se cadastrou depois de retificar. Olha. Entendeu? Em operadora de telefone, em banco. Caramba. É um eterno, olha, estresse. Toda hora você lembra de um documento novo, uma coisa que tem que mudar. Então, assim, o Brasil é o país da burocracia, dizem, né? Então, assim, a gente tem muito problema. No caso de pessoas que colocam não binário, né? Eu não fiz, porque eu já sabia que ia me dar mais problema ainda. Então, assim, pensando que agora eu tenho filhos, né? Tem essa questão de direitos e tudo mais que a gente precisa acessar. Que eu já tenho problemas com né, os dois, sendo 2 pais ali, né? Então, né, a gente decidiu não colocar, né? Não mudar para não binário. Mas, assim, é uma total não garantia de direitos, porque todo o sistema é
né, binário, feminino e masculino. E aí a gente ainda está em debate de como vai ser a questão da aposentadoria, de como vai ser várias questões, né? Alistamento, né, militar, enfim, ainda está em debate isso. Já tem pessoas tendo problema. Teve um caso que me trouxeram de um problema para rescisão, né, Agora não sei, vocês me ajudar. Rescisão? De trabalho? Rescisão trabalhista, né, que chama. Aí, que era a pessoa que mudou para não binário e estava tendo problema, que estava dando incongruência ali, não conseguia receber a rescisão. E a pessoa não estava conseguindo resolver isso e aí decidiu tentar voltar para desretificar, tentar voltar para o sexo masculino ou feminino que estava lá antes, tirar o não binário, que era mais fácil do que conseguir receber essa rescisão. Então, assim, a gente ainda está nesses pequenos avanços e nesses muitos problemas burocráticos. Eu acho que você traz um ponto que é... E como essa discussão é ampla, né? Ela não fica num pedacinho, né? Então, acho que entender que, por exemplo, os sistemas, né? Legalmente, a gente tem uma sopa de letrinha. Cada lugar é um lugar e aí, enfim, muda uma coisa, mas não muda outra. E isso vai impactar toda a cadeia de outras coisas que você precisa fazer. E o quanto... escolhas do tipo, não vou me colocar como uma pessoa não binária porque isso vai me atrapalhar, né? E aí você não pode fazer a sua escolha porque você precisa privilegiar o sentido de ter mais praticidade na vida e algum nível de garantia de que você vai conseguir acessar alguma coisa, porque também não é garantia, que é isso que a gente tá falando, né? Existe uma série de outras dificuldades que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, é importante para as pessoas ouvirem isso e entenderem que não é, tipo, tão simples. Não é isso, mudei o nome, acabou, tá tudo resolvido. Não, assim, tem uma série de outros impactos que são invisíveis para quem não passa por isso, né? E que, inclusive, as empresas precisam também começar a entender isso para minimamente conseguir dar o tipo de suporte que é possível para essas pessoas, para não passar por essa situação. Uma pessoa que vai fazer uma rescisão de trabalho, por exemplo, e tem que pensar em refazer todo o processo para conseguir a rescisão. Sim. Gente, é uma loucura isso, né? E a gente vê um monte de gente falando de insegurança jurídica. Isso aqui que é insegurança jurídica, né? O que chamam de insegurança jurídica é brincadeira, verdade? Na situação dessa, que loucura. Sim, e casais homoafetivos também passam por isso, né? Porque, por exemplo, no meu caso, a gente foi fazer a identidade, né, das bebês, e aí a gente fez, e aí recebeu a notícia que uma delas não saiu, a identidade simplesmente não saiu, porque o sistema é todo pensado em mãe e pai, e aí o funcionário tem que manualmente preencher ali que é um casal homoafetivo para poder sair a identidade. Então, assim, não fez. Aí a gente teve que refazer, porque elas são gêmeas. Aí quando a gente foi fazer de novo, ia sair uma mais velha que a outra na identidade, que é bebê, cresce rápido. E aí olha o transtorno, o estresse, tem que fazer de novo, né? Então, assim, toda vez que a gente vai em UPA, hospital, qualquer lugar, aí chega lá para fazer um cadastro, para marcar uma consulta, algum exame, tipo, quem é a mãe? Aí eu fico, gente, vocês estão vendo ali que tem 2 pais e vocês estão perguntando quem é a mãe. Eu falo, nada consta. Não tem mãe. Tipo, gente, sabe? Coisas que não faz sentido, tá? E tipo assim, mesmo sem pensarem, estão me vendo como a mãe, então poderiam ver que eu sou outra pessoa. Que eu sou mesmo se estivessem me vendo como uma mulher, se tem 2 homens ali, é uma tia, alguém que tá levando a criança, sabe? Então não... É uma heteronormatividade tão grande que o funcionário não consegue conceber que está vendo ali 2 pais, sabe? Que tem que preencher... vendo, né? Tipo, a pessoa está literalmente, objetivamente vendo. E aí, tipo, e esse sistema, né? Que o nome da mãe que esqueci qual é o nome, gente. Mas enfim, né? Que regula, né? Igual o CPF, né? Sim, que é o que, teoricamente, no sistema puxa sempre pelo nome da mãe, né? Sim, e aí a gente tem isso no Brasil e é muito ruim. Ainda é bizarro o porquê disso, né? Que um monte de pai não registra. E isso não é um problema, aparentemente, né? Sim, e eu acho que ainda reforça mais a sobrecarga e a responsabilidade, né, da mulher. Sim. Tipo assim, só importa ali a mãe, né? Sim. Então, é muito ruim para pessoas que não têm mãe, né? Então, vários casos, assim, de adoção solo, né? De pais ou de casais homo. Nossa, a gente passa por muito estresse com isso. Muita coisa. Muita coisa.
Eu acho que, falando, assim, dessa parte de direitos, assim, o que você vê... E aí eu sei que você também faz um trabalho de conscientização dentro das empresas, né? Você vai falar, né, sobre esses assuntos dentro das empresas, assim. O que você consegue compartilhar com a gente um pouco dessa questão do espaço de homens trans ou de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho, enfim. Então, o que você enxerga, né? Acho que tem algumas grandes problemáticas, né? Porque hoje em dia a gente já está vendo algum avanço na questão dos debates de diversidade, mas eu sinto que ficou muito na questão ali do pick money, né? Do tipo, tudo bem, teve grandes avanços bons também, mas teve muito avanço que não foi real. Que era assim, vagas fantasmas, né? Vagas que estavam ali só para dizer que a empresa era diversa. E quando você ia olhar, a empresa realmente não contratava muitas pessoas LGBT+. Ou vagas assim absurdas que pediam muitos requisitos, muitas coisas para uma comunidade assim que muitas vezes não tem acesso, né, à educação, né? Ou, né, por exemplo, várias problemáticas assim. Ou, por exemplo, contratamos pessoas LGBT, contratamos pessoas trans, beleza. Primeira crise da empresa, demite quem primeiro? As pessoas LGBT+, né? Ou então, empresas que querem contratar, que têm essa boa intenção, contratam, vão lá, fazem alguma ação, botam vaga afirmativa, mas faz todo o processo de forma errada. Por exemplo, teve uma vez um processo que eu passei que era uma vaga para pessoa trans. Aí eu, beleza, legal, vou concorrer com outras pessoas trans. Cheguei na entrevista de emprego, tinha eu, outra pessoa trans e um monte de gente cis. Eu fiquei assim, se vocês querem que a gente concurse, não é a gente que vai passar. Né? As pessoas cis que vão passar. Então, assim, e ainda vai nos constranger, porque eu estava achando aqui que era o processo de vaga afirmativa. Claro que eu vou me sentir mal e não vou bem na entrevista coletiva, né? Eu já chegar sabendo que eu vou concorrer com pessoas que não são LGBT, tudo bem, mas eu achava que não era assim pela chamada da vaga, né? Então fazem de forma errada. Ou então, beleza, contratam, mas não tem nenhum plano de ação ali dentro, né? Para fazer um ambiente ser... Não é de fato inclusivo, né? Exatamente. E aí, claro que a pessoa vai passar por algum constrangimento, vai sair. Sim. Claro que a pessoa vai, às vezes, talvez, encontrar um lugar de fato inclusive, sair, tentar, né, outra vaga. Vai ter uma vazão grande, né? Então, talvez a empresa pense, mas por que as pessoas LGBTs não ficam no emprego? Porque, assim, às vezes as pessoas chegam e estão sofrendo preconceito ali dentro, ou não podem usar o banheiro, ou tem todos esses problemas que a gente pensou aqui em burocracias, ou não respeitam o nome social no crachá, né? Várias coisas que podem acontecer que faz esse ambiente não ser inclusivo. Às vezes até silencioso, né? Não é nem nada que falou, fez, mas a forma que olha, a forma que... Não inclui nas reuniões, Sim. não passa informação, aí a pessoa vai ficando de fora do que, né, deveria fazer porque é responsabilidade dela. Sim, aquela pessoa tá ali... coisa silenciosa, né? Aquela pessoa tá ali só pra ocupar uma vaga, né? O que acontece muito com PCDs, por exemplo, então, né? Porque é uma obrigação das empresas contratar... Esse recorte que eu ia fazer também. Tem uma grande rede de fast food no Brasil que tá respondendo um processo absurdo, porque eles contratavam um PCD pro atendimento, e aí todo mundo já foi no fast food, tem um balcão, ficava uma cadeira do lado pro PCD ficar sentado do lado, ele não trabalhava, ele tava só lá. E como a pessoa se sente, né? É um constrangimento, né? Porque a pessoa quer trabalhar, ela quer fazer o papel dela, né? Exatamente. E assim, ela não é por você ficar fazendo um favor pra ninguém. A pessoa quer poder trabalhar, quer ter o dinheiro dela, quer ter a independência dela. É um absurdo desmedido, não tem... o tamanho desse absurdo, não tem como dizer. Dá pra medir, né? Sim. Mas eu acho que é isso, você trouxe, eu acho que pontos importantes para as empresas pensarem, né, como um todo, né? Como é que eu preparo o ambiente para a chegada dessas pessoas? Quais são os tipos de discussão e de conscientização que eu preciso fazer com a equipe que vai receber essas pessoas? Como eu vou modelar os processos para chegar nessas pessoas, para abrir vagas que de fato são possíveis para essas pessoas? Ou se eu quero que a pessoa ocupe uma determinada posição e eu não tenho a qualificação, como eu crio um programa para capacitar essa pessoa para chegar ali, para então inserir essa pessoa no local de trabalho, né? E aí a gente está falando de coisas simples, como você falou. Respeitar o nome social no crachá, ter um banheiro onde essa pessoa possa usar. E, gente, ter um banheiro não é do tipo assim, ter um banheiro que a pessoa tem que caminhar 10 minutos, tá? É ter um banheiro
junto com, né, próximo dos lugares de banheiro que todas as pessoas vão usar, próximo do lugar de trabalho dela, né? Porque a gente, né, tem isso também. Tem que explicitar o óbvio, né? Vou até citar a Fernanda de novo, Sim. né? Que ela citou o programa com PCDs na empresa que ela trabalhava e às vezes era o tamanho da letra que era maior para facilitar. Às vezes é uma coisa tão pequena que não vai demandar nada financeiro, não vai... É demandar um cuidado, um olhar de carinho. E aí a gente vai entrar na inclusão de novo, que muitas das vezes eu não vou conseguir pensar isso porque eu não vivo isso. Então é ter alguém com essa vivência na liderança, perto da liderança, na tomada de decisão para conseguir pensar essas políticas, né? Sim. E aí eu vou voltar a 2 coisas. O episódio da Fernanda que a gente brincou com a caneca, né? Que é Exatamente. isso. Porque a Fernanda, a convidada que a gente teve, ela é canhota. E a primeira coisa que ela fez foi olhar pra ver se a caneca, tipo, podia ser pega com a mão esquerda, né? E aí a gente falou, nossa, a gente nunca pensou nisso, porque somos destros, A gente né? nem sabia que A gente tinha nem caneca. sabia que do tipo rolava esse lance. É sobre isso, né? Uma pessoa que... A gente tá falando só da pessoa canhota, que é bem mais simples. E aí, colocar no lugar de inclusão, né? E tomada de decisão, às vezes você ainda não tem essa pessoa lá. Mas a gente falou, né? Nossa, a pessoa quis criar um programa de assistência às gestantes. Cara, contrata uma pessoa para fazer consultoria com você. Tipo, contrata uma doula que vai te ajudar, contrata uma pessoa que é trans, que tem essa vivência, que tem algum nível de conhecimento para fazer consultoria, para olhar e falar assim, olha, isso aqui não tá preparado, isso aqui é o tipo de coisa que a pessoa vai se sentir constrangida, esse tipo de processo vai impactar na pessoa. Contrata para uma consultoria pro cara. Contrata um embaixador de diversidade, alguém que de fato vai pensar a diversidade, não alguém que vai só postar no LinkedIn e dizer que é bonitinho, né? Sim, só aparência, né? Não. Exato. E, assim, né, essas pessoas, elas de fato podem começar a trazer soluções simples, que são possíveis de serem aplicadas de uma forma prática, com provavelmente quase nenhum investimento e que, de fato, vai cuidar das pessoas, né? E a gente também tá dando oportunidade e voz para que essas pessoas ocupem um espaço no mercado de trabalho. Através de consultorias mais especializadas, de olhares mais especializados para a preparação dos ambientes. Então, assim, né, existe espaço. A questão é como a gente usa a nossa própria, a intencionalidade, a nossa criatividade para, de fato, fazer isso acontecer, né? Perfeito. Acho que a intencionalidade é fundamental. Sim, e existem pessoas, né, que estão falando desses temas. Por exemplo, você falou da interseccionalidade, né, entre a questão de gestação, de parentalidade e diversidade. Existem pessoas em diversas áreas, em várias áreas, que estão falando dessas coisas. E, assim, muitas vezes você não está conseguindo chegar e acessar, né? Mas já tem pessoas pensando isso, né, que podem fazer consultoria, né? Existe, assim, para várias áreas. Existem pessoas LGBT+, da exata, por exemplo. Existem pessoas LGBT+, da tecnologia, que podem fazer uma consultoria para empresas de tecnologia, né? Assim como, por exemplo, a gente está falando de saúde aqui, né? Parentalidade, pouquíssimo, né, se fala em hospitais, maternidade, a gente não vê falando sobre diversidade. Mas tem pessoas ali lutando para mudar esses cenários, né? Que podem ser chamadas. Exatamente. Acho que é isso. E aí? Perguntas ou vamos encerrar? Vamos pro bate-bola? Vamos. Vamos pro finalzinho. Então, vamos começar com a indicação de livro. O que todo mundo precisa ler? Vou pegar minha fila. Pode colocar Fica à sacola, vontade. fica à vontade. Ih, já mandaram um monte de mensagem em cima da nossa conversa. Então hoje eu vou falar aqui para vocês de um livro do Instituto Doulas de Adoção, que é por onde eu fiz meu curso de doula de adoção. Boa. Que essa é a primeira edição do livro, já está à venda, e que eu também estou participando agora, que vai ter uma segunda edição. Muito bom. Né, que esse primeiro é Parentalidade e Filiação Adotiva, o olhar da doula de adoção. Então tem várias doulas de adoção falando sobre os mais diversos temas na adoção. É excelente para as pessoas conhecerem sobre o assunto. Sim. Cara, eu acho que é fundamental para todo mundo mesmo, até quem não pretende adotar, para entender exato. e preparar o mundo, porque... Exatamente. Sim, Muito acho que todo bom. mundo tem que saber sobre nascimento, sobre adoção. Muito importante, né, para a sociedade toda. E aqui é um outro, que é uma história em quadrinhos, que é Monstrãs Experimentando Hormônios,
que é sobre isso que a gente tá falando aqui, de burocracias, de corpo, de tudo. Assim, apesar de ter essa questão do hormônio, esses livros, né, essas HQs, falam de muitos temas, assim, das vivências trans, aquela vivência ali nua e crua, sabe? Eu acho que a gente tava falando aqui, eu tava pensando sobre isso, né? Sobre todas essas coisas invisíveis que a gente passa, né? E é do Lino Arruda, né? Que é uma pessoa trans também. E não parem nesse, leia as outras coisas dele também. Ele posta também no Instagram quadrinhos. Então, assim, é uma abertura de mente muito grande. Eu recomendo muito esses livros. Muito bom, porque é isso, né? E eu acho que o legal de você ter trazido quadrinho e de ser coisas cotidianas é que vai começar a abrir os olhos para essas pequenas coisas invisíveis que a gente não percebe, mas que elas estão aqui, elas acontecem. Sim. E que às vezes a gente também faz, né? Sim. Então é muito legal, acho que em termos de conscientização para todo mundo, assim. Muito legal as indicações, muito boas. Muito boas. E agora, quem não pode deixar de sentar aqui para bater um papo com a gente? Gente, agora eu tenho que pensar. Edição, por favor. Meu Deus. Gente, é porque é muita gente. Tem alguém que tem uma história de vida que você acha que seja legal, assim? Que você acha que tem alguma coisa que possa contar de diferente? Sim, sempre tem. Vou chamar ele, eu espero que ele vai vir sim, Gabi Van é uma pessoa transmasculina que é muita referência aqui no Rio de Janeiro. Ele é da Liga Transmasculina, né? A gente tem alguns coletivos, né, trans. Ele tem esse coletivo aqui que era, né, do Rio e já é nacional. Ele faz muita articulação aqui para a comunidade transmasculina em diversas áreas, assim. A Liga Transmasculina lançou, né, esse ano a Agenda 2030, né, de políticas públicas para pessoas trans. Então, assim, é também uma outra indicação de livro. Nossa, é muito boa. E aí, ó, viu? A gente vai falando e já lembrando. Exatamente. Que eu recomendo muito a leitura também. E, enfim, ele é um amigo meu pessoal e também uma grande referência, assim, de muitas pessoas trans que precisam de ajuda, precisam de alguma coisa, assim, recorrem a ele, que ele tá, assim, há muitos anos na militância. É um homem trans, né? E ele é negro também, então ele também fala sobre questões raciais. Então acho que é uma boa referência. Boa. E outra pessoa é o Glauco Vital, que também é pai. É trans, foi o primeiro homem trans a conseguir a licença paternidade no Rio. Então acho que ele vai estender esse debate com vocês sobre parentalidade, né? Ele tem uma filha. E ele também tem muito o que agregar sobre a questão de cuidado. Ele deu uma pausa na carreira dele pra ficar com a criança. Então, assim, e ele é hétero, tá em relacionamento com uma mulher. Então, outra visão aí também de parentalidade, né? Tudo que a gente falou hoje. E ele é uma grande referência também. Ele, recentemente, a gente fez uma live no meu Insta, né? A gente fez um ciclo de lives de saúde LGBT+. E ele foi uma das pessoas que eu chamei para falar sobre pessoas transmasculinas e autocuidado, sobre pessoas transmasculinas e a questão de uso de hormônios sem acompanhamento médico, várias coisas que a gente falou assim para pessoas que estão no começo da transição, vários conselhos. Então foi uma live muito boa e ele tem também muita experiência no ativismo para agregar, porque ele também é outra pessoa que a gente tem alguma coisa, recorre para ele para fazer articulação, para movimentar, para ajudar as pessoas trans. Acho que são duas grandes referências. Nossa, adorei. Todas as referências de livros e de pessoas. E eu acho assim, só para reforçar o quanto, para mim, eu acho que a gente sempre fala de temas que a gente gosta muito aqui. Mas eu acho que o tema de hoje, eu acho que é o que, de fato, as pessoas podem colocar o play, assim, pra ouvir várias vezes. E refletir durante muito tempo sobre tudo que a gente falou, assim. E, de fato, buscar as referências. Inclusive, não só pra a gente trazer aqui, sabe? Para as pessoas irem buscar essas pessoas na rede. Entender o que essas pessoas falam. De fato, ler as referências dos livros, para entender como isso atravessa as nossas decisões no nosso dia a dia como um todo, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, naquilo que a gente consome, na forma como a gente pensa, tudo, assim. E se propor ser agente de mudança, né? Pode ser que eu perceba que não me atravessa de maneira nenhuma. Por que eu faria isso? Simplesmente que eu quero que o mundo seja um lugar melhor para todo mundo. Ponto. Então, acho que
A gente já falou várias vezes também em outros episódios que cada um pode fazer a sua pequena parte. Exatamente. E a nossa pequena parte é: vamos ler, vamos entender, vamos estudar, vamos entender o que a gente faz, como a gente escolhe, como a gente pensa, como a gente formata as pessoas e todo o sistema de leis, de Estado, Exatamente. de burocracia, de assistência, de tudo. Qual né? é a minha parte na Qual é a manutenção minha parte? do sistema na mudança dele, né? Exatamente. Então, cara, eu queria te agradecer profundamente por você ter vindo. Assim, foi um super privilégio ter você aqui. Gente, eu que agradeço, foi maravilhoso o papo. Eu gostei muito, acho que eu pude botar pra fora várias coisas que a gente precisa que mude, que a gente tá aí sempre, tipo, lutando por isso. Acho que foi muito importante ter esse espaço aqui pra gente dialogar e pra gente conversar. E é isso, como você falou, né? Fazer um movimento. Eu tô muito feliz. Eu espero que as pessoas, né, lá de casa leiam os livros também. E, enfim, e a gente continue aí esses movimentos, né? De mudança. Maravilhoso, tô muito feliz. Então é isso, pessoal. Muito Obrigada. obrigado a quem nos assistiu até aqui e até a próxima. Até a próxima.